Hoje eu quero conversar com você sobre um erro muito comum no Brasil quando o assunto é imóveis. Um erro que faz muita gente acreditar que tem patrimônio, quando na prática o que essa pessoa tem é um imóvel vulnerável, sujeito a riscos. Muita gente acha que ser dono de um imóvel começa ali no contrato de compra e venda. Outros acham que começa na escritura pública feita no tabelionato de notas. Mas a verdade é que sem uma estratégia, o imóvel ele até pode parecer seguro, só que ainda assim esse imóvel ele pode estar exposto a riscos jurídicos que muitas vezes são invisíveis. E nesse vídeo eu vou te explicar 5 pontos fundamentais que separam quem apenas está ocupando o imóvel de quem realmente pretende construir um patrimônio. Portanto, se você tem um imóvel, pensa em comprar ou investe nesse mercado, esse vídeo é essencial para você. Primeiro ponto, posse não é propriedade. O primeiro ponto que você precisa entender é o seguinte: posse e propriedade, elas não são a mesma coisa. No dia a dia, é comum a gente ouvir frases como esse imóvel é meu porque eu tenho a chave, ou tá tudo certo porque eu tenho um contrato assinado. Isso até faz sentido fora do direito. Só que juridicamente, essa informação ou essa ideia, ela não sustenta um patrimônio. Porque quando alguém compra um imóvel e para ali no chamado contrato de gaveta, essa pessoa ela até pode ter a posse, só que a propriedade ainda não está protegida. E o problema é que esse risco ele não costuma aparecer de imediato, ele é um risco silencioso. Enquanto o imóvel ele não está regularizado, esse imóvel ele continua juridicamente vinculado ao antigo dono, exposto a dívidas, processos e conflitos que não são do comprador. E é aqui que começa a diferença entre agir por você confiar em alguém, agir por confiança, e agir com uma estratégia patrimonial. E quando a pessoa ela percebe que o contrato ele não resolve tudo, normalmente ela pensa: então tá tudo certo, porque eu tenho a escritura. E é exatamente aqui que mora o segundo erro mais comum. Ponto 2, escritura não é registro. O segundo ponto, ele é um dos erros mais comuns do mercado imobiliário, que é confundir escritura com registro. A escritura pública, ela é feita no tabelionato de notas. É ela que vai formalizar o negócio. É ela que vai declarar que a compra e venda realmente aconteceu. Só que a escritura sozinha, ela não transfere a propriedade. A propriedade, juridicamente, ela só nasce quando essa escritura é registrada lá na matrícula do imóvel, no cartório de registro de imóveis. Enquanto o nome do comprador não aparece na matrícula do imóvel, esse imóvel ele continua ligado a quem vendeu. E isso nos leva direto ao terceiro ponto, que é onde mora o maior risco. Se você entendeu que nem o contrato, nem a escritura, sozinhos, eles garantem a propriedade, a próxima pergunta lógica é: qual que é o risco real de eu deixar algo assim? E isso explica o terceiro ponto. Ponto 3. O risco ele não surge depois da compra. Muita gente acredita que o problema ele só vai aparecer depois, quando algo der errado. Só que na prática, esse risco ele quase nunca aparece depois da compra, porque ele já estava ali antes. Esses problemas eles costumam estar escondidos na matrícula do imóvel, no histórico registral, ou na situação jurídica do vendedor. Se o antigo proprietário ele tiver ali uma execução fiscal, uma dívida trabalhista ou qualquer processo judicial que seja relevante, esse imóvel ele pode sim ser penhorado. Mesmo que você já tenha pago, mesmo que você já more nesse imóvel, ele pode ser penhorado. E quando a pessoa descobre isso, geralmente já é tarde demais, né? E ela costuma dizer: se alguém tivesse analisado isso antes, eu talvez não tivesse entrado nesse problema. E é exatamente por isso que o próximo ponto é tão importante. Ponto 4. Análise prévia não é burocracia. Antes de qualquer negociação imobiliária, o passo mais importante não é ir lá e assinar o contrato. Na verdade, é analisar, né? Uma análise jurídica bem feita, ela não vai se limitar ao contrato que foi apresentado pelo cliente. Essa análise, ela envolve estudar a matrícula, entender o histórico do imóvel, identificar ali os antigos proprietários, verificar a existência de dívidas, ônus, restrições, hipotecas, e até mesmo ver se não tem algum problema administrativo que poderia ser resolvido com a prefeitura. E o objetivo dessa análise
não é criar um medo, né, em quem está transacionando, fazendo a negociação, e nem travar os negócios. O objetivo dessa análise é reduzir os riscos, reduzir a chance de conflito, reduzir a chance de processo, é reduzir os riscos reais, é diminuir a chance de conflitos, de processos, de prejuízos antes mesmo que o negócio tenha sido fechado. E quando essa análise mostra que o imóvel está irregular, geralmente surge uma pergunta padrão, né, que seria de: será que a saída não seria um uso capião? E na maioria dos casos não. Isso nos leva ao ponto 5, que é: uso capião não é a solução padrão. Existe uma ideia muito difundida de que todo imóvel regular ele se resolve com o uso capião. Só que na prática, a prática acaba mostrando pra gente outra coisa. A uso capião, ela costuma ser o último caminho e não o primeiro. Porque dependendo do caso, a uso capião ela pode ser longa, né? Se a gente não estiver falando aqui da uso capião extrajudicial, ela pode ser longa, né? A judicial ela pode ser longa, acabar exigindo provas difíceis. Então, muitas vezes, o caminho mais eficiente, né, ele pode ser outro. Talvez uma adjudicação compulsória, dependendo daquele caso, ou, a depender do caso, em vez da uso capião, um inventário bem estruturado, ou até mesmo uma regularização urbana ali junto ao município. Isso significa que, se você escolher o caminho errado e o caminho certo, a diferença é que, pelo caminho errado, talvez você demore anos para regularizar, e pelo caminho certo, talvez aquele imóvel demorasse apenas meses para você deixar ele em ordem. Então é exatamente por isso que a regularização imobiliária, ela não pode ser uma tentativa e erro. Para você fazer a regularização imobiliária, você precisa ter método, porque a regularização ela não funciona se você não tiver um método. Na regularização imobiliária, o estudo preliminar, ele é como se fosse o projeto de uma obra. É ele que vai identificar onde que na cadeia de propriedade houve um rompimento. Quanto que custa para regularizar, quanto tempo que vai levar essa regularização e o principal, né, quais são as chances reais de sucesso. Sem esse diagnóstico, regularizar o imóvel acaba virando uma mera tentativa. E tentativa, quando a gente está falando de patrimônio, costuma sair muito caro. Isso porque família e patrimônio andam juntos. Muitas vezes o problema do imóvel, ele não é um problema só imobiliário. Ele é um problema que às vezes envolve divórcios sem uma partilha registrada, inventários que ficaram parados, regimes de bens que foram ignorados. Então, família e patrimônio acabam caminhando junto. Por isso que quem trabalha com imóveis precisa ter uma visão integrada do direito, né? De saber de direito de família, saber de direito de sucessões, saber de direito tributário. É essa visão que vai evitar nulidades e que vai proteger o patrimônio no longo prazo. É essa visão integrada que vai evitar muitas nulidades e que vai acabar protegendo o imóvel no longo prazo. E para fechar o assunto de regularização imobiliária, vale lembrar que o tempo ele é o maior inimigo do imóvel regular. Com os anos, documentos somem, empresas fecham, herdeiros se multiplicam. Então, o que hoje se resolve com uma assinatura, amanhã pode exigir você localizar várias pessoas em cidades, muitas vezes em cidades diferentes. Regularizar um imóvel não é só cumprir a lei, é proteger capital, garantir liquidez e principalmente preservar o patrimônio da família.